A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. Vamos para o nosso vídeo de hoje, nosso devocional diário, 10 minutos de graça, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. O tema do nosso devocional de hoje é de volta ao primeiro amor. Então precisamos voltar ao primeiro amor. Talvez você fale assim, olha, eu já tive um encontro com Cristo, já tive um encontro com Jesus, mas você conseguiu preservar o primeiro amor? Quando o seu coração ardia na presença dele? E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. O nosso texto base está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 31 e versículo 32. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 31 e versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Contextualizando então, para entendermos, quando esse texto ocorre, quando isso acontece, Jesus já havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus havia ressuscitado num corpo glorificado. Jesus já havia comido com os discípulos. Jesus havia dito para os discípulos, olha, toque aqui, para que aquele discípulo entendesse que Jesus não era um fantasma, mas que ele havia ressuscitado num corpo glorificado. Ele havia aparecido para vários dos seus discípulos, testemunhando de que ele estava vivo, de que ele vivia. E nós já falamos sobre isso. Jesus ressuscita porque ele não tinha pecado, então a morte não podia segurá-lo. Aqueles homens conversavam com Jesus, o coração deles ardia, como eles declaram no próprio texto, mas eles olhavam para Jesus e por algum motivo eles não conheciam Jesus. Eles não reconheciam aquele que aparecia para eles como sendo Jesus Cristo. Por algum motivo, os olhos deles estavam ainda fechados para reconhecer que quem estava ali era Jesus. Olha, eles ouviam as palavras que Jesus dizia. Quando Jesus anunciava para eles as Escrituras, eles conseguiam ouvir, mas eles não conseguiam ver Jesus Cristo. Não conseguiam reconhecer que aquele era o autor e consumador da vida. Talvez você também ouve a palavra do Senhor. E quando você ouve a palavra do Senhor, o seu coração também arde, o seu coração se alegra. E você sabe que algo está acontecendo, mas os seus olhos não são capazes de reconhecer que é Jesus Cristo quem fala com você. Mas o Espírito Santo abriu os olhos daqueles dois homens. E eu oro para que nesse dia o Espírito Santo também abra os seus olhos, para que você não somente ouça a palavra do Senhor, mas que você contemple Jesus Cristo glorificado, que você reconheça Ele não apenas como seu Salvador, mas como o Senhor da sua vida, aquele que quer ter com você um relacionamento. Não importa o histórico da sua vida, não importa de onde você vem, não importa a família de onde você vem e não importa o seu passado. Para Jesus Cristo, o importante é que ele deseja ter um relacionamento pessoal com você, um relacionamento pessoal com cada um de nós. Quando os olhos deles se abrem, então eles reconhecem que Jesus Cristo era quem estava ali. O que o texto nos ensina? O texto nos mostra primeiramente que Jesus Cristo não permanece morto, mas ele ressuscita, deixando para cada um de nós uma promessa de ressurreição e de vida eterna. Ele não ressuscita como um fantasma, como um espírito, não, mas Jesus Cristo ele ressuscita com um corpo glorificado, um corpo diferente, mas um corpo, assim como cada um de nós terá no dia da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Às vezes Jesus está do nosso lado, ele está falando conosco, o nosso coração ele arde, ele se enche, nós sabemos, nós entendemos que algo diferente está acontecendo. Quando essa palavra te é anunciada nesse dia, certamente o seu coração também arde. Certamente você olha para aspectos da sua vida e você sente que há um vazio. E esse ardor do seu coração, ele te encaminha até Jesus Cristo.
Os nossos corações, eles ardem quando nós ouvimos a palavra de Jesus. Mas assim como aqueles dois homens, muitas vezes nós não reconhecemos que é Jesus Cristo quem está nos falando. Mas o Espírito Santo trouxe você até esse dia, até esta palavra, para te dizer que é Jesus Cristo quem vos fala. Quando o seu coração arde, o Espírito Santo, ele também tira as escamas que haviam em seus olhos, para que você olhe para Jesus Cristo, para que você reconheça a beleza que há nele. Quando nós conseguimos não apenas ouvir, mas quando nós conseguimos também ver Jesus Cristo, não apenas ouvir as suas palavras, mas quando nós conseguimos vê-lo verdadeiramente, nós enxergamos toda a beleza que há em Jesus, toda a pureza, toda a santidade, todo o amor, toda a bondade, toda a graça, toda a misericórdia que há em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus e conseguimos ver Jesus como ele realmente é, nós agora olhamos para o mundo, olhamos para Jesus e nós entendemos que a satisfação que encontramos em Jesus Cristo de Nazaré é infinitamente maior do que aquela que nós encontrávamos no mundo. Andávamos perdidos pelo mundo, procurando uma razão de viver, uma razão para existir, tentando preencher o vazio que havia em nós com tantas coisas. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, ouvimos a sua palavra e contemplamos a sua face, todo vazio que há em nós, ele é preenchido. O Espírito Santo é quem pode abrir nossos olhos para que reconheçamos a presença de Jesus Cristo. Essa obra da revelação do amor de Jesus, do amor do Pai, do amor do Espírito Santo, essa obra foi conferida ao Espírito Santo de Deus. Que nesse dia o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, toque a sua mente, toque os seus ouvidos, toque os seus olhos, para que você passe a enxergar Jesus Cristo. A Bíblia nos traz um relato da ressurreição de um homem. O nome dele era Lázaro. Ele estava morto já há alguns dias. E a Bíblia diz que Jesus chega em frente ao sepulcro. Jesus manda retirar a pedra. E Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro, saia. Ora, se Lázaro estivesse morto, ele não poderia ouvir a palavra de Jesus Cristo, a ordem que Jesus Cristo estava dando para ele. Antes mesmo de Jesus pronunciar aquelas palavras e dizer: Lázaro, sai para fora, o Espírito Santo de Deus já havia ressuscitado Lázaro, já havia trazido Lázaro de volta à vida. Assim também nesse dia, o Espírito Santo de Deus está trazendo você de volta à vida, para que você então ouça a palavra de Jesus, quando ele diz para você: sai para fora, saia de um estado de morte e venha para a vida, saia de uma vida falsa e venha viver a vida verdadeira. Se nosso coração arde, mas não o vemos mais, precisamos voltar ao primeiro amor. Se você já teve um encontro com Jesus Cristo, se você já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se o seu coração arde, mas o que te falta é contemplar a face de Jesus Cristo, você precisa voltar ao primeiro amor nesse dia. Você precisa se derramar na presença do Senhor. Nós não podemos nos contentar com frações da manifestação da glória de Deus. Porque muitas pessoas buscam outras religiões, às vezes elas fazem isso porque elas querem ver uma manifestação sobrenatural. Mas o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que vive e reina para sempre, aquele que é soberano sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias, ele é o Deus do sobrenatural e ele quer se revelar para você de uma maneira diferente nesse dia. Se você nunca contemplou a face de Jesus Cristo, nesse dia ele vai se revelar a você. Se você um dia contemplou a face dele, mas hoje você não consegue vê-lo mais, você só consegue ouvir o que ele diz e o seu coração arde, ele vai se revelar novamente para você. Nosso Salvador vive e está sempre conosco. Precisamos ser sensíveis à presença de Jesus Cristo,
Quando ele vem, nosso coração arde na presença dele. Quando ele vem, o nosso coração arde, o nosso coração queima. E nós sabemos, há uma intuição, há algo em nós. Sabe, talvez nesse dia, enquanto você ouve essa palavra, há algo dentro de você que diz que é Jesus quem está falando com você através da palavra dele. Contemple a face do Senhor. Contemple o amor que há em Jesus Cristo, o amor que há na obra de Jesus Cristo. Não se contente com uma presença moderada de Cristo. Mergulhe na glória dele. O profeta diz que ele teve uma visão e ele viu um rio. E ele começa a medir esse rio. Ele começa a entrar nesse rio e as águas estão nos tornozelos dele. Ele entra um pouco mais, as águas estão nos joelhos. Ele entra um pouco mais, as águas sobem, elas já estão nos lombos, já estão na altura da cintura. E ele olha e ele diz, olha, e as águas foram se afundando, elas foram se tornando mais abundantes. E então chegou um momento em que elas só podiam ser atravessadas a nado. Mergulhe, nade na presença do Senhor, nade na manifestação sobrenatural que há nele. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, quando Jesus, através de João, o Espírito Santo escreve às igrejas. Para uma dessas igrejas ele traz uma declaração e ele diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus não quer ser apenas um item na sua vida, não. Ele quer ser o seu primeiro amor, ele quer ser o seu verdadeiro amor. Sabe quando o seu coração ardia e você contemplava a face dele? Não se contente com nada menos do que isso. Busque ao Senhor, busque por uma renovação, um renovo, uma manifestação maior da presença dele a cada dia na sua vida. Que essa palavra possa penetrar no seu coração, que o Espírito Santo possa te tocar nesse dia, para que você retorne ao primeiro amor, para que você volte a contemplar a face daquele que vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe.